Vamos ver como a imprensa mundial repercutiu as tarifas que Donald Trump anunciou ao Brasil. O The New York Times trouxe como manchete: Trump promete tarifas de 50% ao Brasil e cita caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Washington Post também destacou a declaração de Donald Trump sobre uma caça às bruxas a Bolsonaro e descreveu o que classificou como ressentimentos pessoais na imposição das tarifas pelo tratamento dado ao ex-presidente brasileiro. O britânico The Guardian afirma que a carta endereçada ao Brasil começa com uma declaração de Trump sobre o que chamou de vergonha internacional, também citando caça às bruxas a Bolsonaro. Já a BBC trouxe como manchete: Trump ameaça Brasil com tarifa de 50% e exige o fim do julgamento de Bolsonaro. Já o argentino Clarín destacou o aumento drástico de tarifas sobre os produtos do Brasil e o agravamento das relações entre os dois países. E a gente recebe agora o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que vai nos ajudar a entender um pouco esse cenário, um dia bastante movimentado na política e que pegou muita gente de surpresa, não é isso, Lorival? Boa noite, obrigado pela presença aqui no Arena. Boa noite. Bom, acho que não pegou de surpresa a audiência da CNN Brasil. Na segunda-feira, eu disse que estava se formando uma tempestade perfeita entre o governo Trump e o governo Lula no último dia daquela cúpula, né, do BRICS no Rio de Janeiro. E, enfim, são muitos os motivos que levam o Trump a dirigir a sua metralhadora giratória contra o Brasil. Afinal, são três líderes populistas envolvidos nessa disputa: o próprio Trump, o Bolsonaro e o Lula. O que significa ser um líder populista? Que ele orienta a sua ação para exaltar a sua própria figura pessoal, como um salvador da pátria, como se isso fosse mais importante do que o próprio desempenho da economia, os resultados das políticas adotadas por cada governo. Você vê que na carta o Trump usa a expressão caça às bruxas, que é a expressão que ele usa em relação a si mesmo, né? Então ele sente uma identificação com o Bolsonaro, porque tanto Trump quanto Bolsonaro tentaram reverter o resultado da eleição, a derrota eleitoral, e questionaram o sistema eleitoral dos seus respectivos países, que estão entre os sistemas eleitorais mais confiáveis do mundo, mas não aceitavam a sua derrota. E nesse sentido, há essa afinidade muito grande. É uma forma de o Trump elevar ou dar mais substância ainda à sua causa, como se fosse um defensor da democracia, quando ele é exatamente o contrário disso. Mas existe também o lado brasileiro dessa história, né? Acho que o STF acabou também agindo de uma forma populista, né? Tentando politizar as suas ações, dar mais destaque, mais impacto para a sua autoridade no país, e acabou também se excedendo nas punições em relação a conteúdos que de fato precisavam ser tirados da internet, mas enfim, houve também uma exorbitação da autoridade do STF, e com relação a todos esses processos vinculados à tentativa de golpe, à invasão dos prédios dos três poderes. E nos BRICS, o Lula escolheu o Trump como um alvo, né? Assim como a declaração final faz várias condenações ao presidente, sem citá-lo, mas são bastante óbvias, a começar pelas próprias tarifas, pela guerra comercial lançada pelo Trump, quando o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Então não havia coerência nesse ataque. Embora o Brasil tenha um comércio que é deficitário do ponto de vista do Brasil com os Estados Unidos, mas as tarifas brasileiras excedem 11% em média, quando as tarifas americanas eram de 2,5% em média, antes de o Trump assumir nesse segundo mandato.
E existem os ataques, as críticas ao bombardeio americano ao Irã, as críticas às sanções multilaterais, às sanções unilaterais adotadas pelos Estados Unidos contra a Rússia, e isso que vem sendo feito uma espécie de campanha para substituir o dólar, né, como moeda de reserva global. O Trump já havia assinalado isso, né, que ele adotaria sanções, tarifas de 100% contra os países dos BRICS, que levassem adiante essa ideia de tentar substituir o dólar. Para o Trump são muito importantes as big techs, né, as redes sociais, tanto do ponto de vista ideológico, porque ele quer se mostrar como um defensor da liberdade de expressão, que ele também não é, na verdade. Ele tem censurado estudantes que tentam ir para os Estados Unidos ou ficar nos Estados Unidos quando discordam dele, né, das visões dele. Mas as big techs são uma grande fonte de receitas para os Estados Unidos, e o Brasil tem adotado um imposto contra elas, assim como a OCDE e a União Europeia também. Então, tudo isso é uma série de fatores que levam o Trump a mirar no Brasil agora.